disso é piada, delegado. Piada. A Polícia Federal, que é uma instituição séria, formada por gente séria, os agentes, os peritos, os delegados, infelizmente, a cúpula dela, que é nomeada politicamente, foi tomada pelo comunista Flávio Dino, logo no começo do governo Lula. E a maioria desses comandantes permanece nos postos. Ou seja, se tornou uma polícia política. Como o Flávio Dino hoje ocupa um gabinete ali contíguo ao do Alexandre de Moraes, né, dentro do mesmo prédio do Supremo Tribunal Federal, é claro que a Polícia Federal trabalha a favor também desses inquéritos que são inquéritos tentaculares, inquéritos que se comunicam de forma sigilosa, sem que a defesa, os advogados tenham acesso. Às vezes o acesso, o investigado só é notificado tempos depois. O Ministério Público só é chamado a reagir depois que o inquérito, que o relatório está pronto e que a pessoa está presa. Quando se trata da figura acusatória dentro de qualquer processo jurídico, processo legal no Brasil. Então, assim, é uma ilegalidade permanente que foi montada ali no Supremo Tribunal Federal e no gabinete que é correlato a ele e se misturou do Tribunal Superior Eleitoral. As mensagens só documentam tudo isso, Brau. E a Polícia Federal, infelizmente, está sendo instrumentalizada politicamente para isso. Eu sou do tempo em que a Polícia Federal passava uma viatura na Avenida Paulista, por exemplo, ela era aplaudida. As pessoas aplaudiam a Polícia Federal. A figura do agente da Federal, que efetuava as prisões da Lava Jato. Porque foi quando a instituição foi elevada, como deve ser, e a Polícia Federal deve ser enaltecida. Polícia Federal, a lei é para todos, já virou até filme. E aí, Brau, quero só tocar em 2 pontos de forma muito breve. Primeiro, o perito forense que está sendo chamado a depor é o suspeito número 1 de traição do Alexandre de Moraes nesse caso. Não à toa, até a mulher dele, a esposa, também foi chamada para depor. Há um dos diálogos em que o próprio perito e um juiz auxiliar, ele diz assim, ele cismou com isso. E quando ele cisma é uma tragédia. É o que aconteceu. Aparentemente agora ele cismou com o perito. Ou que o celular do perito é a fonte do vazamento dessas informações. E só está preocupado com o vazamento e não com o conteúdo. Porque Brasília já deu o recado. O conteúdo pouco importa. O que importa é quem traiu o consórcio de governo. Quem traiu aquela foto, aqueles 16 da foto. 2 do Executivo, Bessias e Rui Costa, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e os 11 ministros. E finalizo. Quando eu digo que não há muita esperança desses inquéritos serem trancados, fechados, é pelo ponto de vista legal, porque eles já extrapolaram qualquer limite legal. Eles só serão um dia encerrados politicamente. E é aí que perde o direito, é aí que perde a instituição Supremo Tribunal Federal e é aí que paira a insegurança jurídica. Num sistema mafioso, numa organização criminosa, o sujeito vai lá e denuncia o capo, entrega provas num acordo com a polícia, eventualmente, aí o capo vai lá e tenta se vingar daquele ex-funcionário companheiro de crime, comparsa de crime, que o traiu, né, que debandou para o lado certo, para o lado da lei. Né? Então é mais ou menos isso que a gente está vendo. O Tagliaferro era um bandido, isso não resta a menor dúvida. Nós temos as confissões dos crimes. Não só, estou falando do crime que ele tentou matar a mulher, né? Foi preso por isso e daí talvez o telefone tenha escapado, né? Porque ele agrediu a mulher. Mas ele cometia crimes e hoje tem mais revelação na Vaza Toga, né? E o Fábio Serapião e o Glenn Greenwald na Folha de São Paulo disseram: o caso mostra ainda que um pedido de apuração feito por Moraes por meio de seu gabinete foi registrado oficialmente como uma denúncia anônima. Ora, isso é identidade falsa. Isso é no mínimo, né? No mínimo. Aí ele disse o seguinte, o Tagliaferro, numa mensagem para o seu colega de crime. Ele disse: só não sei como bloquear
pelo TSE, porque não fala nada de eleições. Quer dizer, eles tinham os alvos pré-definidos, eles tinham as punições que eles queriam, acima de tudo a censura na época, eles só não tinham crimes cometidos, né? E eles não sabiam que pretexto ou que instituição utilizar para censura e para perseguição dos seus alvos. Isso é coisa de gente criminosa. Então o Alexandre de Moraes está incomodado com esses crimes que ele comandava, vindo à tona, e está querendo se vingar de quem vazou isso. Né? Como, na máfia existe a hormetá, né? A lei do silêncio, você não pode abrir a boca, não pode. Pior, abrir o bico para a polícia, é X9, tem que ser enquadrado, né? Pelo crime organizado. Então, não dá para dizer que é outra coisa, não tem mais nada aí que remeta à lei, à defesa da lei, das instituições, da Constituição. Isso é um pretexto ridículo, uma narrativa ridícula que ninguém mais acredita. É a mesma que o Maduro usa, aliás, o Maduro elogia o STF, porque é a mesma desculpa que ele usa na Venezuela para sentar o sarrafo, prender mais de 1.000 pessoas, condenar a 15 anos de prisão e se bancar a vítima, se fazer de vítima. Oh, estou sendo alvo de um golpe, produzido lá em Miami, né? Esse caso aí era exatamente um sujeito que compartilhou uma mensagem para protesto contra os ministros em Nova York. Quer dizer, agora é crime você protestar contra os ministros aqui nos Estados Unidos? Isso é uma loucura que a gente está vivendo. Agora, eu quero só voltar no delegado, né? Porque a Polícia Federal, eu lembro também dos tempos dos japonês da Federal, né? Era motivo de orgulho prender esses corruptos graúdos. Hoje é motivo de asco, de preocupação. É uma Polícia Federal aparelhada por comunistas criminosos, corruptos. Então, a Fabi disse que é constrangedor e, claro, né, ninguém quer o carro da Polícia Federal ou você ter que prestar uma oitiva. Eu não tive, né, esse desprazer de ser buscado por um carro, alguma coisa assim, mas eu prestei voluntariamente e hoje, não sei se eu me arrependo ou não, mas eles tinham que ter mandado uma carta rogatória, né? Eu acatei a mensagem informal da escrivã da Polícia Federal e aceitei a data da minha oitiva. Talvez não devesse ter feito isso, porque era tudo fora da lei, né? Tudo à margem do que eles tinham que ter feito, como alguém que era residente permanente há anos nos Estados Unidos. Green Card, né? Na época eu não era cidadão, mas já era residente permanente. Tinha que ter mandado uma carta rogatória. Mas enfim, Fabi, só para contar essa anedota, né? Quem ficou constrangido ali no ato, talvez porque eu não me intimide perante marginais, seja com que tipo de rótulo eles usam, né? Quem ficou constrangido foi o delegado, na verdade, aquele Fábio Schor, né? O mesmo que foi atrás de 7 empresários por emoji em grupo de WhatsApp, do qual eu participava também, né? Ele foi fazer esse trabalho sujo. O Eduardo Bolsonaro usou um termo para ele que eu não vou reproduzir aqui, mas enfim, quem age assim, ou é capanga ou é aquilo que o deputado Eduardo disse, né? E ele também foi aquele que foi invadir o quarto da filha adolescente do Eustáquio, né? É esse mesmo aí, Fábio Schor. Não esqueçam o nome do delegado, tá? Ele ficou constrangido. Eu já contei em algumas ocasiões um trecho, então eu conto aqui uma vez mais para finalizar. Ele vira para mim e diz: o que você quis dizer com pegar em armas e lutar contra comunistas? Numa entrevista que o Roberto Jefferson concedeu a mim no meu YouTube, na minha live. Aí eu tive que virar para ele e falar: o senhor poderia, por favor, ler a transcrição na íntegra? Aí eu fiz ele, até alguém como ele, ficar constrangido e falou: vou pegar em armas para lutar ao seu lado contra o comunismo. Risos. Falei: pois bem, o nome disso é piada, delegado. Piada. Eu não estava planejando pegar minhas armas e entrar de forma clandestina e ilegal no Brasil com as minhas armas para sair atirando em comunistas. Era uma piada. Então, eu conto isso para mostrar o nível dessa gente. Nós estamos lidando com bandidos que fingem defender a lei para perseguir jornalistas. Bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp, dependendo da camada de ajuda, e até mesmo de encontros presenciais, se for da Flórida. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals para ter acesso ao meu conteúdo, de preferência usando uma VPN para não ficar na intranet do Xandão. rodrigoconstantino.locals.com e, se possível,
considere se tornar um apoiador. É um lanche do McDonald's por mês, você viabiliza o meu trabalho independente e ainda recebe como recompensa conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, Conversa de Boteco, e toda quarta-feira, Cigar Bar, em que eu respondo as perguntas dos apoiadores.